Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 23 de março de 2024. E nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Queria dizer para vocês que eu fiquei muito comovida com as mensagens que vocês mandaram de ontem para hoje, né? Os comentários, eu fiquei super feliz, todo mundo elogiando o meu gorro vermelho, né? Tá aqui, ó. O que me leva a acreditar que há 12 anos atrás eu tomei a minha decisão, a minha melhor decisão, né? Enfim, eu tô muito cansada. Eu vou fazer um vídeo rápido hoje, só pra gente não ficar sem vídeo, né? Mas queria dizer para vocês que todo o tempo, todo o esforço, todo o sacrifício, inclusive financeiro que eu tô fazendo para estar aqui, nossa, tá valendo super a pena, né? Eu não tenho como descrever para vocês o que eu vivi aqui nesses 3 últimos dias, né? Amanhã nós fechamos esse workshop e aí vou ter a semana mais folgada. Inclusive vai dar para trabalhar um pouco daqui, né? E depois, no outro final de semana, eu tenho meu segundo treinamento, que começa na quinta e termina, eu acho que na segunda. E depois eu já começo a minha... Na terça eu já saio daqui para voltar para Sacramento, onde eu vou dormir. E aí depois para retornar para o Brasil, né? Então, gente, hoje nós continuamos na revisão 2. Nós estamos na segunda lição da nossa segunda revisão, que vai revisar as seguintes ideias. Estamos na lição 82, que revisa as seguintes ideias. Lição 63, a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. O meu perdão é o meio pelo qual a luz do mundo acha sua expressão através de mim. O meu perdão é o meio pelo qual venho a estar ciente da luz do mundo em mim. O meu perdão é o meio pelo qual o mundo é curado junto comigo. Então, que eu perdoe o mundo, para que ele possa ser curado comigo. Algumas sugestões para formas específicas da aplicação dessa ideia são que a paz se estenda da minha mente à tua. E aí você vai falar o nome da pessoa, a pessoa que aparentemente está tirando a sua paz. Eu compartilho a luz do mundo contigo, fulaninho. Através do meu perdão, eu posso ver isto tal como é, né? Então eu posso ver essa situação, esse relacionamento tal como é. E a lição 64, que eu não esqueça a minha função. Eu não quero esquecer a minha função porque quero me lembrar do meu ser. Não posso cumprir a minha função se a esquecer. E a menos que a cumpra, não experimentarei a alegria que Deus destina para mim. Formas específicas adequadas para essa ideia incluem que eu não use esta situação, né, este relacionamento, para esconder a minha função de mim. Quero usar isto como uma oportunidade para cumprir a minha função. Isto pode ameaçar o meu ego, mas não pode de modo algum mudar a minha função. Então nós temos essas 2 lições hoje para nos lembrarmos, né? A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Na hora que esse vídeo chegar até vocês já vai ser amanhã, né? E que eu não esqueça a minha função, né? Qual é a minha função? É o perdão, né? É estender a paz da minha mente até a mente do meu irmão através do perdão, né? Lembrando que eu sempre estarei pedindo ao Divino Espírito Santo para me ajudar a perdoar, para que ele me ajude a perdoar, para que ele perdoe através de mim,
Eu vou passar agora para o breve comentário do livro do Robert Perry e do Alan Watson, tá? O propósito das lições já foi discutido, então ele faz um breve comentário. O meu perdão serve a 3 propósitos primários, de acordo com esta revisão. A luz do mundo é expressa através de mim nesse mundo, através do meu perdão. Na parte 2 do livro de exercícios, há uma lição que diz que o perdão é o reflexo do amor neste mundo, isto é, o perdão é o que a gente tem mais próximo do amor incondicional de Deus aqui na 3ª dimensão. Também se refere ao perdão como o reflexo da verdade. Por que o perdão é o reflexo da verdade? Porque, na verdade, eu e o outro somos um. E porque o outro, no fim das contas, ele é o meu salvador. Eu contratei o outro, né? Como dizia minha professora de fogo sagrado, eu contratei o outro para desempenhar um certo papel, para apertar um certo botão, para enfiar o dedo na ferida, para que eu então possa curar essa ferida. Como? Através do poder do Espírito Santo que atua na minha vida. Né? Então eu vou pedir a Jesus, eu vou pedir ao Espírito Santo que junto comigo olhem para essa ferida, perdão, essa ferida que está dentro da minha mente, na verdade, e que o outro é o meu irmão no sentido de que ele vem me mostrar que aquilo que está ali embaixo do band-aid, aparentemente escondido, está supurando, tá apodrecendo. Então eu tenho que tirar o band-aid para poder começar a fazer o curativo, né? Fazer a asepsia do machucado e depois colocar um antibiótico, colocar um remédio que seja, para que então aquilo possa realmente começar um processo de cura, né? Então, é por isso que o perdão é um reflexo da verdade, porque a verdade é que aquilo ali não está e nunca esteve bom, né? E como nós vimos no ano passado, ao longo da nossa jornada de cura da criança interior, as nossas feridas, elas começaram lá na infância, né? Na verdade, eu posso dizer que elas começaram lá nas minhas vidas passadas, né? Mas nessa vida começaram na minha infância. Tá bem? Aí ele diz assim, a completa realidade do amor não pode ser conhecida nesse mundo, mas nós podemos conhecer o seu reflexo, que é o perdão. A realidade daquilo que eu sou está refletida aqui, né, aqui na 3ª dimensão, como aquilo que eu perdoo. Eu me torno consciente da minha própria realidade, à luz do mundo, através do meu próprio perdão. O que vem através de mim mostra aquilo que eu sou. Então, se vem o perdão através de mim, eu estou mostrando que eu realmente consigo me identificar com o meu ser real, que é amor. Então, eu me torno incrementadamente, né, consciente da presença do Espírito Santo em mim e do Cristo através... Peraí. E do Cristo, a respeito de quem ele fala, ao ver os seus efeitos acontecerem através de mim. Aprender que eu sou, para que eu possa aprender que eu sou o amor, eu preciso ensinar o amor. O perdão é o reflexo do amor. E é assim que eu faço isso nesse mundo. Então, eu ensino que eu sou o amor perdoando. Quando eu retiro os meus julgamentos daquela pessoa, daquela situação, já foi meio caminho andado para eu perdoar. Então, eu estou retirando os meus julgamentos. O primeiro julgamento que eu preciso retirar para poder perdoar é de dizer que aquilo foi ruim para mim. Porque eu não sei se foi ruim, né? Às vezes, gente, algo que é aparentemente muito ruim,
pode ser o começo de uma jornada para o despertar na minha vida, né? Enfim, o mundo é curado através do meu perdão e eu também sou curado através do meu perdão. À medida em que eu perdoo aqueles à minha volta, eles veem um amor refletido através de mim, o amor de Deus, né? E eles veem a si mesmos na luz do amor, sob a luz do amor, e então são curados. Então é exatamente isso que cura. É o olhar sem julgamento, é a escuta sem julgamento. É eu tentar entender o ponto de vista do outro. E se não for possível para mim entender o ponto de vista do outro, pode ser possível para mim ter compaixão do outro. Como é ter compaixão do outro se eu não compreendo o ponto de vista dele? Eu penso assim, para essa pessoa fazer o que ela fez comigo, ela deve estar tão nas trevas, tão nas trevas, tão nas trevas, que só me resta compaixão por essa pessoa, por ela estar nas trevas. Esse é o olhar que eu tenho que ter. Né? Então vamos ver, por exemplo, o exemplo que a gente falou na live antes de eu vir para cá, para os Estados Unidos. A mãe que esqueceu o bebê dentro do carro, né? Então, vamos supor, de repente, que alguém ficou com muita raiva dela, né? E acha impossível perdoá-la, né? Perdoá-la. Quando, na verdade, aquela situação ela é configurada para ensinar vários espíritos, várias almas, alguma lição talvez muito dolorosa. Né? Eu posso, então olhar para essa pessoa com muita compaixão. Pensar, essa pessoa devia estar muito nervosa, muito desarvorada, talvez muito cansada, talvez muito fora de si, para esquecer o bebê dentro do carro como tal coisa, como tal situação aconteceu. Então pronto, eu entrei num estado de compaixão, tá bom? Eu posso falar assim, eu jamais esqueceria o meu filho dentro do carro. Primeiro lugar que isso é falso, né? Eu não sei absolutamente se isso poderia acontecer comigo ou não. Mas vamos supor que eu esteja nesse pensamento limitado. Então eu posso pensar, tá, mas então eu posso ter compaixão, porque com essa pessoa isso aconteceu, essa tragédia aconteceu, tá? É fácil ver porque o perdão desempenha um papel tão importante, tão grande no curso, né? É fácil nos sentirmos motivados a perdoar o mundo para que então eu possa ser perdoado junto com ele, né? Então, se perdoar o mundo significa que eu vou ser perdoado, perdoada junto com o mundo, já fica mais fácil para eu ficar motivada, né? Eu gosto muito de praticar a linha que a paz se estenda da minha mente à sua. Aí eu falo o nome da pessoa. Eu praticarei essa lição agora, enquanto eu escrevo esse texto, pensando em todos aqueles que estarão recebendo essa mensagem, que a minha paz possa se estender da minha mente até a sua. A mente de quem? A mente daquela pessoa que eu estou julgando, culpando, condenando, né? Como o perdão é a minha função, e com o perdão tendo tão profundos efeitos, eu não quero me esquecer do perdão no dia de hoje. O perdão me ajuda a eu me tornar mais consciente do meu ser real. E então eu quero praticá-lo no dia de hoje. Que eu use tudo no dia de hoje, todas as situações e relacionamentos no dia de hoje como oportunidades de aprender o perdão. Então, eu estou aprendendo o perdão, eu estou ensinando o perdão, eu estou praticando o perdão, né? Hoje, gente, eu tô assim, eu vou ser muito franca com vocês, tá? Vocês sabem que eu sou meio exagerada, né? Como bom ascendente sagitário, né? Que sou. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô boquiaberta, o meu queixo tá assim, ó. O meu queixo tá caído
com o que eu tô vivendo aqui nesses dias, com a qualidade do trabalho que nos está sendo oferecido, né? O Lee Carroll e a esposa, como eu falei para vocês, eles são estupendos. Porque os meus mestres do Stargate, eu já tô muito acostumada com eles, né? E, assim, já foram vários treinamentos, né? Fiz a minha formação de facilitadora com eles, enfim. Mas o Lee Carroll e a Mônica Maroni, acho que é Moroni, não me lembro, realmente a esposa dele, eles são fora do normal. E hoje eles contaram uma história, né, sobre como as crianças eram ensinadas a respeito. Eu vou dizer aqui, eu vou usar uma licença poética e vou dizer aqui que é mais ou menos como se elas estivessem sendo ensinadas a respeito do perdão. Então, as professoras lá, eu não posso entrar em muitos detalhes, né, porque senão eu vou fugir muito do tema dos nossos vídeos. Então, eu vou meio que traduzir o que eu ouvi numa linguagem que caiba aqui num vídeo que está usando um curso em milagres como a filosofia básica para o nosso aprendizado, né? Então, existia aquela pessoa que naquela sociedade muito antiga, de milhares de anos atrás, ela, entre aspas, ela tinha perdido o contato com o Criador. Então, elas eram chamadas aquelas a quem lhes faltava. Aquelas a quem lhes faltava o quê? A luz do Criador. Ah, faltava a luz do Criador? Não, na verdade não faltava. Mas estava tão apagada dentro da consciência delas que era como se efetivamente faltasse. Então, assim eram chamadas aquelas pessoas. Então, vamos imaginar hoje que seria alguém que cometeu crimes muito graves. Um assassino, um ladrão, um político corrupto, né? Então, aquela era a pessoa que faltava. E o que era pedido que a criança fizesse? Né? Lembram que a criança estava lá aprendendo, né? No exemplo que a gente recebeu. O que era pedido? Que a criança pudesse olhar para uma imagem dessa pessoa, tá? E que essa criança pudesse dizer: eu amo você e eu vejo Deus em você, tá? Esse era o processo do perdão. Muito semelhante ao processo do Ho Oponopono, né? Não é? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigada, muito obrigado. Eu sou grato, como você preferir. Eu prefiro usar muito obrigado, né? Então, a criança olhava para aquela imagem. Vamos imaginar que hoje você tem uma pessoa aí de estimação, que é aquela pessoa... Vamos pegar um exemplo, né, de uma pessoa pública que eu sempre gosto de usar, né? Aquela pessoa a quem você execra, né? E aí você vai visualizar aquela pessoa e dizer: eu amo você e eu consigo ver Deus em você. Eu consigo amar você porque eu consigo ver Deus em você. E eu consigo ver Deus em você porque eu consigo amar você. Na verdade, são as duas faces de uma mesma moeda, né? E eu consigo ver Deus no outro porque eu sei que eu e o outro somos um. E que Deus não deixou alguém sem... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Não tem ninguém que não seja filho de Deus, é isso, né? Não tem ninguém que não seja criação de Deus. Só que vocês devem estar pensando assim: pô, tá, mas onde que a Jaque está querendo chegar com essa história? Vamos lembrar do Ho Oponopono? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grato, muito obrigado. Como eu pratico, né? Eu pratico assim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigada, eu te sou grata. É assim que eu pratico o Ho Oponopono. E aí eu tô reconhecendo que eu e o outro somos um.
eu estou reconhecendo Deus no outro, eu estou reconhecendo que o outro está manifestando um aspecto não positivo, negativo. Então, ao manifestar esse aspecto negativo, ele está, inclusive, me liberando, né? De ter que manifestar um aspecto negativo aqui na dualidade. Mas aí eles vêm com uma terceira frase. E essa terceira frase, para mim, é que foi libertadora. Eu amo você, eu reconheço Deus em você, eu vejo Deus em você, mas você não é minha responsabilidade. Olha isso, gente. Talvez essa frase que eu tô falando para vocês agora ajude muitos de vocês a perdoar, né? Muitas vezes nós ficamos estagnados em relações, inclusive com aquelas pessoas que a gente mais ama. Nossa, a gente ama muito aquela pessoa. Então nós entendemos, muitas vezes inconscientemente, na maioria das vezes, na verdade, inconscientemente, que o outro é nossa responsabilidade. Então é minha responsabilidade cuidar da evolução espiritual do outro. Nada mais longe da verdade, certo? Concordam comigo? Isso está longe, 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 longe da verdade, né? Então, essa é uma consciência que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Eu acho que isso é importante. O outro não é a minha responsabilidade. E à medida em que eu puder olhar para o outro, removendo esse véu ilusório de que eu posso julgá-lo, de que eu estou num pedestal lá, dizendo se ele está certo, se ele está errado, se ele passou das medidas, se ele não passou. Quando eu consigo abrir mão dessa ilusão do ego, de tipo assim, eu sou alguém para julgar o outro, tipo Jesus lá, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra na mulher adúltera, né? Eu me liberto para perdoar o outro. Ao perdoar o outro, eu estou perdoando o mundo, estou perdoando a mim mesmo. Mas quando eu falo essa terceira frase, você não é minha responsabilidade, é porque a minha responsabilidade na minha história com o outro é aquela lição que eu tenho que aprender. Concordam comigo? Tem uma lição ali para eu aprender. Mas na medida em que eu puder aprender a minha parte na lição, tem uma lição para o outro. Mas aí é a história do outro, né? O outro que vai ter que ver se ele quer aprender, quando ele quer aprender, se ele está realmente afim, enfim. Quando eu posso falar essa frase, você não é minha responsabilidade, gente, aí eu completei o processo, né? Aí é muito bacana, né? Uma de vocês hoje, eu acho até que apagou o comentário. Mandou um comentário no YouTube, eu acho que foi no vídeo de ontem, falando que tá muito difícil, né? Que vai começar a terapia na semana que vem. Psicoterapia é sempre bom, né? Que tá muito difícil, que são muitas desavenças com a família, que a família não quer saber de crescimento. Então, gente, eu acho assim, talvez seja a hora de praticar o desligamento emocional, talvez seja a hora de praticar o afastamento, né? Não é o caso, por exemplo, de pessoas que têm relacionamentos excelentes com seus cônjuges, com seus parentes, mas simplesmente por uma questão de preferência, a pessoa não está naquele caminho espiritual. De repente até não tá até no caminho espiritual dela e não naquele que eu escolhi, né? Mas quando tá muito difícil essa convivência, então talvez o melhor mesmo seja a gente se afastar, né? E respeitar que o outro tá num outro momento da vida dele. E eu não sei, sabe, gente? Eu nem sei se dá para dizer que, eu tô melhor porque eu tô aqui no workshop do Cryon. Não! Não! Cada um tá na sua estrada, cada um tá aprendendo. De repente tem uma pessoa da minha família que tá aprendendo a mesma coisa que eu tô aprendendo no workshop do Cryon, botando a roupa no varal.
Ah, não, Jaque, como é possível? Eu não sei. Eu não sei dizer para vocês. O que eu sei dizer para vocês é que cada um tem o seu caminho de evolução. E esses caminhos de evolução, eles são muito individualizados, né? Hoje eu tô numa vibe muito de quando as pessoas chegam e me perguntam: "Nossa, o que que você está estudando? Por que que você está tão bem? Você está tão tranquila, você está tão isso, o que que você faz?" Aí eu falo tudo que eu faço, né? Aí eu posso falar tudo aquilo que eu faço. Que eu estudo um curso em milagres, que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, né? Eu sei que tem pessoas que olham para minha vida e pensam: "Nossa, que vida horrorosa que essa mulher deve ter. Olha a vida dela." Julgamentos. Eu tô olhando para a vida do outro, eu tô olhando para o caminho do outro a partir dos meus filtros, né? Hoje, inclusive, a gente falou muito disso aqui, porque a gente estava conversando sobre canalização, né? E eles estavam lembrando a gente que toda canalização, ela vai vir através de um filtro. Que filtro é esse? A nossa mente egóica. Então, quando eu dou uma aula para vocês de um curso em milagres, quando eu faço uma live, domingo de noite, a gente vai estudar o livro-texto, e aí a gente estuda 2 ou 3 autores adicionais, e aí eu estou explicando para vocês, então tem vários filtros aí. Tem o filtro da Helen Schucman e do William Thetford, que receberam o curso. Tem o filtro do Dr. Kenneth Wapnick, que escreveu um dos livros que eu uso. Tem o filtro do Tom Wakechild, que escreveu outro livro que eu uso. Tem o filtro da Jaqueline, tá? Que tem um ego. Tem um filtro da professora da Jaqueline, de um curso em milagres, que ensinou ela a pensar inicialmente em termos de um curso em milagres. Então, tem sempre um filtro, né? Então, o verdadeiro conhecimento, a verdade verdadeira, se é que nós podemos falar assim, seria idealmente essa verdade transmitida através dos mestres e dos nossos guias e de Deus e do Espírito Santo, sem filtros. Mas isso é impossível. Porque o que chegar aqui no planeta vai chegar através de um filtro, né? A grande questão que nós entendemos aqui como discípulos do nosso mestre Jesus, aqui ele, ó, tá aqui, é que ele não tinha filtros. Não tinha. Não, ele não tinha. Ele era iluminado, ele se iluminou. Ele só ouvia a voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, em resumo, pegando o gancho aí nesse comentário que eu procurei aqui no outro telefone e não achei, que eu queria ler para vocês, é que ela falou que está muito difícil, que a prática dela está muito difícil. Então, qual é a minha opinião? Se está muito difícil, é porque está faltando o perdão. Talvez esteja faltando para você, querida, o perdão de si mesma, tá? Você se perdoar pelo fato de estar caminhando no ritmo que você está caminhando. Você se perdoar, talvez, por ainda ficar irritada ou chateada com seus parentes, com as pessoas com a coisa que tá difícil. Agora, eu acho que uma boa prática, e isso tem sido falado muito aqui nesses dias, né? É que nós precisamos realmente abandonar a nossa tendência de querer doutrinar o outro, ensinar o outro, curar o outro, transformar o outro, mudar o outro. Todo o trabalho tem que acontecer na minha mente, sempre. Porque o mundo é um reflexo da minha mente. Por isso que quando eu perdoo o mundo, eu estou também perdoando a mim mesmo, a mim mesma. Né? Então, que tal você se perdoar? Que tal você estudar o workshop da oração e aprender a orar? E se você achar que seus parentes hoje estão com muitas dificuldades, então, em vez de tentar falar alguma coisa, ore por eles, abençoe eles e faça o seu trabalho pessoal, porque através do seu trabalho pessoal, talvez eles comecem a ficar curiosos, né? A respeito das suas mudanças.
mas eu vou contar um segredo para vocês. O outro só vai ficar curioso a respeito da sua mudança se você mudar verdadeiramente. Quando você começar a demonstrar a sua mudança mesmo na sua vida, aí o outro vai ficar curioso. Talvez ele fique com raiva de você. Talvez ele mesmo tome a decisão de que não quer mais você por perto. Mas isso também vai ser um sinal de que você verdadeiramente mudou, tá? Então eu quero deixar com vocês essa reflexão. Eu vejo Deus em você. Eu posso amar Deus em você. Então eu posso amar você, porque você e Deus são um. Mas você não é minha responsabilidade. A minha única responsabilidade, inclusive, se eu quero ser, entre aspas, um catalisador ascensional, aqui nesse momento que o planeta Terra está passando, se eu quero trabalhar por isso, em prol disso, a minha única função aqui é perdoar o mundo. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. E que eu não me esqueça da minha função. Então, essa é a minha única função, é transformar a minha mente. Porque hoje foi dito de novo que 1%, se a gente conseguir que 1%, sei lá, né? Acho que ele falou 1%, das pessoas do planeta Terra alcancem uma expansão de consciência mínima, então nós vamos conseguir transformar a humanidade inteira. Então, como é que eu transformo a humanidade? Como é que eu vou ajudar a salvar o mundo? É aquele vídeo que eu fiz, eu acho que foi lá em 2022. Como eu posso ajudar a salvar o mundo? Mudando a sua mente. Todo o meu trabalho é interno. Deixa o outro, fique em silêncio, para de falar. Para de falar, para de querer convencer o outro das coisas, dos seus pontos de vista. Ah, eu estou estudando um curso em milagres, agora a minha professora foi fazer lá o workshop com o Cryon, que eu adoro, e agora eu estou lendo o livro tal, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Não, fique em silêncio. Se alguém te perguntar alguma coisa, você responde. Alguém está te perguntando alguma coisa? Na minha experiência de vida, vou ser bem franca com vocês, ninguém perguntava nada. Mas eu estava sempre falando. E eu já compartilhei com vocês aqui várias vezes que fazer esses vídeos para vocês diariamente é super curativo para mim. Porque eu tenho essa necessidade de ensinar, de compartilhar, de transmitir. Eu tenho essa necessidade. E as pessoas à minha volta, definitivamente, elas não estavam interessadas nem em ouvir falar o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Gente, o que eu ouvi de crítica, o que eu ouvi de... Eu ouvi pessoas falando que eu tô sendo roubada, que eu tô sendo passada para trás, né? Particularmente o Stargate, ele é considerado um culto, né? Você tá num culto, sabe? Então, assim, qual é o meu único parâmetro? O meu único parâmetro é interno. Isso me faz bem? Ah, me faz bem, então eu vou continuar fazendo. Eu estou prejudicando alguém com as minhas atitudes? Ou como diz a minha professora Mônica Oliveira, eu estou prejudicando a natureza com as minhas atitudes? Não, eu não estou. Eu não estou prejudicando outras pessoas, eu não estou prejudicando a natureza, então eu posso fazer. Então, o que a outra pessoa pensa do que eu estou fazendo tem muito a ver com os filtros dela. E não com os meus. Eu tenho os meus filtros. Vocês entendem? Então, se a gente parar para ser bem honesto com a gente, bem honesto, a dor do conflito, ela só existe enquanto uma parte da minha mente está querendo transformar o outro no braço, na força, no muque. Olha, vamos supor que eu tenha, como foi o caso, né, da história que eu contei para vocês ontem do pai do meu mestre, do Pragit. Talvez eu precise ver aquela pessoa que eu amo passar para o plano espiritual sem me compreender. E aí eu recebo uma mensagem dela do plano espiritual. Ok, a vida é eterna. Tá tudo certo, como dizia a minha professora de um curso em milagres. Vocês entendem? Então, o conflito vem
dessa mente, como a gente diz na Seichonoye, dessa mente que não é dócil. Flua com a sua vida, no seu perdão. Perdoe o outro. Isso pode parecer meio arrogante, mas vai ajudar muito na prática de vocês. Perdoe o outro por ele ainda não ser capaz de te compreender. E perdoe a si mesmo por você ainda não ser capaz de viver a sua vida em paz sem esperar que o outro te compreenda. Sem esperar que o outro concorde com você. Sem esperar que o outro queira trilhar o mesmo caminho ou um caminho semelhante àquele que você está trilhando. E saiba que com essa mudança mental, você vai ajudar muito mais esse outro e a humanidade no todo do que tentando teimar que o outro tem que ver a vida do jeito que você está vendo. Às vezes, gente, o nosso ego é tão resistente, tão resistente, tão resistente, que só pelo fato de alguém chegar pra gente e falar que alguma coisa é boa, aquilo é que eu vou rejeitar. Ah, olha, eu estou estudando um curso em milagres, olha que legal, vamos estudar comigo. Mas é um curso em milagres mesmo, eu não quero nem saber disso, né? Hoje a gente falou disso, né? Eles estavam rindo, falando, não, tem gente que encontra com a gente e sacode a cruz na nossa frente, dizendo que vai orar pra gente. Beleza, é a história de cada um, né? Talvez eu esteja aqui fazendo um monte de coisas que na hora em que eu vá para o plano espiritual, que eu vou ter uma perspectiva mais ampla do que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, talvez eu veja que não era nada do que eu achava que era. Ih, estava tudo errado. O Cryon ensinou tudo errado. O Stargate era um bando de gente alucinada meditando juntas debaixo de uma gaiola de arame, né? Isso aqui, né? Meu pai falou para mim que isso aqui é uma gaiola de arame. Na verdade, é uma estrutura de geometria sagrada, mas ele viu uma gaiola de arame, né? Ok. Talvez eu chegue lá e veja que era uma gaiola de arame. Eu não sei. Mas o que eu sei dizer para vocês, por experiência própria, é o seguinte. Nesse ponto da minha vida está me fazendo bem, está me ajudando a ser um ser humano melhor, e está ajudando vocês que estão recebendo aí as energias, todo mundo está comentando, está dizendo que consegue receber, e isso é maravilhoso, né? Porque eu estou sintonizada com vocês mesmo. Hoje eu mandei muita energia para vocês. Então esse é o nosso parâmetro. Tá me fazendo bem? Eu me sinto bem quando eu termino? Eu me sinto mal quando eu termino? Eu me sinto bem quando eu vejo o vídeo da Jaque? Eu me sinto bem quando eu gasto os meus 10, 15 minutos por dia para eu fazer a minha lição? Eu me sinto bem? Essa é a pergunta que eu preciso fazer, certo? E se a resposta for sim, eu continuo. E se a resposta for não, eu investigo uma outra possibilidade de um outro caminho que esse, então, me faça bem. É o que eu estou sentindo que vai me indicar para onde eu estou indo. E eu posso partir, na verdade, é desejável, né, que com a nossa prática nós possamos partir da nossa conexão com o Divino Espírito Santo, para que ele, então, nos mostre o caminho que nós temos que seguir. Meu Divino Espírito Santo, então, por favor, me mostre qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é a melhor escolha para mim hoje. Eu não vou pedir ao Divino Espírito Santo para me ajudar a escolher pelo outro. Não. Porque, primeiro, que ele não vai fazer isso, que ele não vai infringir o livre-arbítrio de ninguém. Segundo, que não é a minha função aqui viver a vida do outro. É isso que o nosso ego não quer que nós entendamos. Que o grande despertar espiritual, ele começa quando nós decidimos cuidar das nossas vidas. Deixar os outros em paz, para que cuidem das vidas deles. Ou para que continuem onde estão. Isso é a escolha de cada um.
Cada um pode e deve fazer suas próprias escolhas. Não há julgamentos quanto às escolhas. A vida é eterna e nós vamos ter a eternidade aí pra gente aprender. Tá bom, meus amores? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Boa noite.